As categorias de administração e preservação. Metadados referentes à administração e acesso, preservação e uso das coleções são constantemente empregados em repositórios, isto é, em particular, notável em que bibliotecas e arquivos digitais nesses ambientes são metadados apenas que descrevem e identificam o objeto informacional, mas explica as condições corretas e ideais para o seu gerenciamento. As relações do objeto com as outras relações e sua função de utilização, comportamento, contexto, criação e condição de preservação. À medida que a utilização das informações de ambientes digitais sofistificam-se, é esperado que haja uma ampliação do escopo de funcionalidades dos metadados, a direção que o seu desenvolvimento tornará mais fortemente relacionada ao caráter de conformidade que os utiliza e as tarefas que é desempenhadas. O resto é a criação e a manutenção de metadados que tendem a ser um componente fundamental para a maioria das estratégias de preservação digital. A triplicidade dos documentos digitais em relação aos documentos impressos revela-se a importância da preservação lógica e intelectual. Já, tá certo. Já que a preservação física é fundamental para ambos, a preservação lógica está relacionada para garantir a conservação dos formatos digitais dos documentos digitais, enquanto a tecnologia, a integridade e a autenticidade das informações. A preservação intelectual é a crítica devida aos materiais digitais devem ser possíveis na alteração do seu layout, a apresentação da interação do formato de publicação. As necessidades de preservação intensificam-se quando se recorda a tendência de representação do objetivo digital, partindo-se nas características de conteúdo, contexto, estrutura e apresentação. Os principais métodos de preservação dos objetos digitais são usualmente classificados e operacionalizados estruturais. Operacionais englobam a migração e a conversão de formatos e emulação. O dado é preservado em seu formato original e o ambiente original é produzido e a conversão do hardware e software normalmente bastante dispendiosa. As estruturas envolvem metadados para a preservação, a adoção de padrões e elaboração de normas. Os metadados são utilizados para garantir a autenticidade, facilitar a identificação das fontes da informação, gerenciar, registrar direitos e incidentes sobre os itens de coleção, de gerência de fluxo dentro dos processos de representa estruturas para possibilitar ou facilitar a busca do acesso, entre outras funções. O modelo de referência internacional para metadados de preservação. Dentre os padrões de modelo de metadados de preservação, destaca-se a iniciativa ISO International Organization for Standardization, de modo de referência Open Archival Information System, publicado para Consultive Committee for Space Data System. Atuam outras entidades do modelo, produtores, consumidores, administradores de arquivos propriamente dito. O modelo inclui esquema de informação e inserção de metadados, almejando a preservação de informação digital ao longo do prazo. O objetivo dado pode existir digitalmente ou fisicamente, é interpretado como objeto de informação por meio de combinação de bases de conhecimento e do comunidade-alvo com a informação de representação associada ao objeto. O objeto de informação pode ser quatro tipos: informação de conteúdo de informação, descrição de preservação, informação do pacote de informação, descritivo, informação de descrição de preservação. IDP serve também para preservar e IDP serve para preservar a informação do conteúdo associada. Junto com a sua informação de interpretação, consiste também a referência de descritores, contexto relacionado com o ambiente de proveniência, copyright histórico, a rigidez da informação para comprovação da integridade e autenticidade. A informação depende e reúne informação do conteúdo de informação descritiva da preservação em um pacote identificável. Ela pode ser submissão do produto para o arquivo, de arquivamento de informação efetivo. Não.
e de disseminação para o consumidor. Por fim, a informação descritiva facilita o acesso do pacote por meio das ferramentas de recuperação. O modelo OAIS ainda inclui uma parte funcional com a entidade de recepção, armazenamento e gerenciamento de dados, a administração de sistemas de planejamento e preservação de acesso. Tomás e Santos. Com base no modelo de referência OAIS, sintetizam e criticam 3 projetos de metadados produzidos por entidades internacionais e manutenção de documentos eletrônicos de arquivos para construir um modelo preliminar de metadados para preservação digital. MITs, estrutura de metadados para manutenção e troca de objetos digitais. MITs 2004, Metadados em Core and Transition Standard, é uma iniciativa Digital Library Federation que procura especificar um modelo e codificar metadados descritos em administrativos e estruturas que referenciam o objeto de biblioteca digital utilizando o esquema XML/XMLS. O objetivo, tanto na gestão dos documentos no repositório quanto na troca desses objetos entre repositórios, constituindo um mecanismo flexível para a codificação de metadados para exprimir ligações complexas de várias formas de metadado. O modelo é partindo pelo NERT Development MAC Standard. Um documento MITS consiste em 7 seções principais. O cabeçalho, que contém metadados e descreve o próprio documento MITS, abrangendo informação como criador e editor, data e a última alteração está no documento, identificadores de alternativos, metadados descritivos que constituem a seção 2, que podem ser externos de documentos como registro do back, ou embutidos que podem ocorrer em múltiplas instâncias. Metadados administrativos da seção informam como os arquivos foram criados e armazenados, direitos de propriedade intelectual, referências sobre o objeto original, do qual o objeto original foi derivado de proveniência de arquivos que compõem o objeto digital em relação aos arquivos originais derivados da migração, transformações ocorridas como metadados descritivos que podem ser externos ou internos. A seção de arquivos da lista de arquivos que contém versões eletrônicas do objeto digital, permitindo subdivisões por versão de objetos estrutural. Na seção 5, na parte principal do documento MITS, define uma estrutura hierárquica para objetos, permitindo a navegação e liga elementos dessa estrutura correspondentes aos arquivos do conteúdo de metadados. As ligações estruturais. Sexta seção permite o registro de interligações entre a hierarquia e esboça um mapa estrutural. Essa é a básica do arquivamento de sítios. De sétima à última seção, os documentos associam comportamentos executáveis dos conteúdos do objeto. O esquema de metadados distingue-se todas as categorias para o seu fim e descreve alguns digitais e fatores de recuperação, a descritividade, admirá-los e preservá-los. Administração, preservação e outra finalidade importante para prevenir o intercâmbio dos objetos e repositórios diferentes em suas intervenções humanas, flexibilidade, automatização, interoperabilidade e os diferentes tipos de metadados aparecem separados na sua modalidade. O cabeçalho é o metadados de metadados, informando sobre sua própria estrutura e representa os itens de coleção. Flexibilidade, visibilidade e, enfim, o próprio modelo pretende ser um padrão de padronização de interoperabilidade. O tratamento das categorias dos artigos do campo da ciência da informação. Foram selecionados 19 textos bibliográficos para indicar a maneira com que a categoria de funcionais foram abordadas salientes, destacando a convergência de categorias com o assunto do artigo, sua frequência e agrupamento,
abrangência do arquivo. Privilegiaram-se os artigos publicados em periódicos brasileiros, mas foram recolhidos 7 trabalhos internacionais, devido ao interesse da abordagem para instituir um marco da comparação. Empregou-se a técnica de análise de conceito temática e, enfim, a fim para descobrir o núcleo do sentido cuja sentença significasse algo para o objeto visado. A distinção da funcionalidade de metadados houve uma pré-análise, exploração e codificação dos artigos e a interpretação com os resultados obtidos, codificações que necessariamente objetivas. No entanto, foram efetuado um processo recursivo envolvendo leituras atentas que ativassem os conceitos de categoria e iam sendo determinados, observando secundariamente a ocorrência de palavras tais como integração, intercâmbio, interação para interoperabilidade. Outros constam também a definição de cada categoria das seções anteriores, que também é importante ressaltar e uma ressalva. As condições para metadados no quadro 1 não pretende avaliar a qualidade dos artigos, mas reflete apenas o tratamento do tema. Eu não sou muito bom nessa negócio. Analisados apenas aqui o principal resultado de todos os artigos que abordaram os metadados. No prisma da descritividade, isso era esperado, considerando que essa é a função básica e mais evidente dos metadados, praticamente o mesmo que acontece com as categorias de padronização e interoperabilidade. Discutindo metadados é alguma medida para abordar o padrão e visar obter a interoperabilidade em geral. Os artigos discutem um padrão de metadados específico, como o Dolby Core enfatiza a descritividade e a padronização, como Souza, cujo foco foi restrito da descritividade, explicando já o título. O texto mais abordagem, incorporando todas as dimensões que foram referentes aos metadados para a preservação digital, os MITs. Um tutorial expositivo de um modelo de metadados para a manutenção e troca de objetos de bibliotecas digitais englobou todas as categorias. Tomás Santos. Enfatizaram todas as categorias, menos a da interoperabilidade. O que ocorre com a frequência com os metadados de preservação são os estudos que exercem no campo de haver menção explícita à troca de objetos e repositórios, como é o caso do MITS. Também é um texto que versa um projeto abrangente como web semântica e serviços web, que utilizam metadados das camadas baseando-se em padrões, buscando incrementar a flexibilidade e automatização que tende a gerar abordagens multifacetadas. Esse é o caso de Souza Alvarenga. Não obstante, ressaltou menos a modularidade, visibilidade e automatização, por piorar a descrição da web semântica sobre a pesquisa de um sistema de recuperação de informação. Já Decker et al. Abarcou nas categorias entre os artigos que tratam web semântica por abordagem de detalhamento e combinações de metadados e tecnologias para a construção da web semântica. Observe-se metadados que se foram analisados sobre a prisma da administração por artigos que tratam especificamente do tema de preservação digital. Esses resultados sugerem mais que o projeto de web, como a web semântica, pretende aprimorar a comunicação dado o sentido da informação que desperta na rede, mas estão descuidados na administração e preservação dessa informação. Nota-se o mesmo ocorre em 2 artigos que versam os serviços da web, cujo foco da interoperabilidade não prescindiu da análise dos demais categorias, exceção da administração e preservação. Dentre os artigos que codificados, 2 são revisões publicadas no Aristes Annual Review Information Science Technology. Adotou uma abordagem bastante ampla, incorporando as novas tecnologias como transformações de modelos e metadados de maneira significativa, destacando esforços operativos que gerou análise rica antecipada de pressões e mudanças de tecnologias, do contrário do World Wide, escrito há 2 anos antes. Já ficou objetos tradicionais
de catalogação e classificação de transportes para a internet. Está dizendo aí, né? As categorias empregadas estão intrinsecamente relacionadas às funcionalidades de domínio específico e apresentam interligadas. No entanto, a ênfase das tendências perceptíveis às tecnologias envolvidas na expansão da web requer interoperabilidade semântica, seja uma utilização matematizada de metadados envolvendo específico modularidade, flexibilidade, visibilidade, flexibilidade, reflexibilidade, flexibilidade e automatização. Assim, as categorias são valorizadas no artigo e versam sobre as linguagens de marca de serviço da web semântica e ontologias. No entanto, esses artigos tecnológicos usualmente negligenciaram a administração e a preservação da informação. Por outro lado, os artigos sobre a catalogação digital da Convenção de Metadados enfatizam a categoria da descritividade e padronização. Neste caso, a interoperabilidade resulta principalmente na aceitação do padrão. Abordagens que integram todas as categorias, inclusive pela extensão do tema, são mais raras, e esse é o caso dos trabalhos sobre a preservação digital, que tendem a abordar o estudo de metadados multidimensionalmente, amalgamando os principais da catalogação com as novas tecnologias, em parte por necessidades funcionais. A vinculação entre a descrição e o processo está presente por textos revisados, melhores descrições, abrangendo diversas características do objeto digitais, entre elas o contexto que pode permitir maior economia processual, reutilização de componentes de aumento de flexibilidade e automatização, de maneira que isso exige uma reorientação de abordagem de aplicação no escopo da área de tratamento da informação, que passaria para enfatizar menos a representação de objetivos a serem recuperados. O esforço do original da catalogação é mais da informação da organização necessária a uma economia dos processos de trabalhos, da implementação de funcionalidades, considerando a dinâmica da evolução das novas tecnologias. Para isso, o papel do metadado é primordial. Outra questão que se coloca no escopo em que se deve atuar em nível geral e nível domínio. A discussão não é nova. O controle de ontologias, quando se indigna-se sobre a conveniência das macro-ontologias utilizáveis globalmente. Hoje, ontologias definidas de um domínio de reconhecimento de seus comportamentos e a sugestão que o estudo abordado a implementação de metadados para regionalização das taxonomias ocorre na prática no domínio que seria mais adequada para observância das dimensões histórica e epistemológica. Princípios gerais são absolutos e nasceriam de confronto entre saberes e deveres de domínio, o que propõe o redirecionamento de forma como a ciência da informação estuda as abordagens de metadados de interesse como a ciência da computação.